A verdade é uma mentira. Como assim, né? Essa é uma frase de Lacan muito enigmática e que inclusive causou em mim um impacto muito grande. Se a gente pensa a questão da memória como muito mais ligada a uma lacuna do que a um conteúdo de fato ocorrido na realidade, né? A gente entende por que de certo modo a verdade da realidade ela é uma mentira, não no sentido de uma mentira de má fé, de uma fake news, né? Mas a verdade é uma mentira no sentido de que ela é um artifício, né? O Freud vai falar de uma lembrança encobridora, né? O Freud tem um texto que eu gosto muito, né? Que chama-se Lembranças da Infância e Lembranças Encobridoras. O Freud vai caminhando nessa proposição até chegar à conclusão de que toda lembrança de fato é encobridora, né? Ou seja, a memória ela não tem outra forma senão esse filtro, essa tela, né, para significar, para simbolizar aquela realidade, né? Então, a gente está sempre num campo que é, de certa forma, construído, num campo interpretativo. Então, Lacan vai dizer justamente que a verdade é isso que fala. Não existe outro meio, né, de dizer a verdade senão falando, né? Existe até uma frase do Lacan muito interessante que ele diz: eu a verdade vos falo, né? Ele não está dizendo aí que ele sabe toda a verdade. Está dizendo ao contrário, que é a verdade enquanto sujeito que fala, né? É isso que se coloca a falar. Ou seja, é nesse rateio da fala, é nisso que escapa que a verdade aparece, né? Nesse sentido, a gente pode dizer que não existe uma lembrança original, existe um equívoco, é um lapso, o lapso de um ato falho, de um sintoma, de um sonho, né? É impossível, por exemplo, a experiência de contar um sonho em sua totalidade, né? Toda vez que a gente se coloca, né, nesse lugar do sujeito que conta o sonho, a gente fica num lugar dividido, né? Porque a gente começa a contar e percebe que a gente já está fugindo do que de fato foi o sonho, mas que por mais que a gente se esforce, a gente não consegue ser fiel às imagens daquele sonho. Ou seja, a linguagem, o simbólico não dão conta, né, de representar todo o conteúdo real e imaginário que o sonho traz, né? Fica sempre um ponto, uma lacuna, um ponto de equívoco, algo que não se diz, né? É como se à medida que a gente começasse a contar o sonho, em algum momento aquilo se distorce, né? Então, se eu peço a um sujeito para contar uma história, ainda que mentirosa, ainda que ficcional, a história que esse sujeito escolher para contar, né, para imaginar, para devanear, certamente vai ter pontos de verdade na história desse próprio sujeito, né? Então, é como se fosse impossível fugir dessa verdade, uma vez que o Lacan vai dizer, o real é algo que vem colado na sola, né, do sapato. É alguma coisa que está ali e que se apresenta, ainda que pelas lacunas dessa mentira, vamos dizer assim, desse artifício, né? Muitos psicólogos recém-formados, né, psicanalistas, se perguntam, será que é verdade isso que o paciente está dizendo, né? Mas justamente não é esse o ponto importante, né? Porque justamente o que está em jogo é a fantasia, né? O Freud abre mão de perseguir a verdade, de investigar se aquilo de fato aconteceu na realidade, né? E começa a perceber que a associação livre, né, e a fala, com todo o artifício que aquela fala tem, com todo o imaginário, né, é ela que é o mais importante. Então a psicanálise é essa que lida com uma verdade semidita, uma verdade parcial,
né? Alguma coisa que se mostra e que esconde ao mesmo tempo, né? Em que em algum momento ela é pega em flagrante, mas ela escapa novamente, né?